Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria podemos mais um dia continuar nossa caminhada bíblica de escuta, de oração, de meditação da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado a você pela sua sintonia, pelo tempo que dedicas a estar conosco nessa jornada bíblica de cada dia. Hoje, sexta-feira, estamos dia 17 de março e a igreja nos apresenta o texto do Evangelho de Marcos. Sempre lembremos que Marcos tem aquela bonita finalidade de ajudar os seus interlocutores a entender melhor ou a dar uma resposta verdadeira de quem é Jesus. E estamos neste dia meditando o capítulo 12 de São Marcos, versículos 28b a 34. 28b é a segunda parte do versículo 28. Então, 28 a 34. É um episódio que, na sequência do texto de Marcos, ele está dentro daquelas realidades didáticas que tem por finalidade instruir a nós, os discípulos de lá e nós de cá, como é que a vida do discípulo, da discípula de Jesus precisa ser coerente. Então, hoje, nesse texto, um mestre da lei, ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Qual é o maior? Não é maior em tamanho, mas seria na hierarquia dos 613 preceitos, a lei de Moisés, quando foi organizada lá no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, mas todo o Pentateuco, também os profetas, também os salmos, quando foi ela toda organizada, tinha 613 preceitos. E tinha que viver eles todinhos, direitinhos. Mas não se tinha uma hierarquia. Qual era o maior, qual era o menor, ou como vocês já me escutaram dizer, qual é o essencial, qual é a base e qual é que são aqueles que podem até ser alterados ou então vivenciados em segundo plano. Não, eles tinham que viver todos. Ele chega e pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus, ao invés de começar direto com o amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz aquela primeira grande ordem, aquele primeiro imperativo que a palavra nos diz: ouve Israel, escuta Israel, Shema Israel. O primeiro mandamento é ter presente o que o Senhor diz, Shema. E esse ouvir não é tanto com o ouvido, mas ele começa com o coração e vai para a ação. Porque Shema é sim escutar em hebraico, mas é também praticar, fazer, atender, assumir, concretizar. Não é só uma escuta passiva, mas é uma escuta ativa de cada dia. Então, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a alma, com toda a força. Amar. E esse amor é dirigido, exige, não tem como separar, está muito unido, está muito, 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 muito unido ao amor, ao próximo e a si mesmo. Então, a principal lei, a que dá base e sustento para todos os outros mandamentos, é a lei do amor. Não é de fato que depois, passado muitos séculos, Santo Agostinho vai dizer que ame e faça o que quiser. Porque a pessoa que ama de verdade, e aqui não é só o amor no sentido de convivência entre duas pessoas, mas é o amor entrega, como fez Jesus, é o amor doação, é o amor caridade, é o amor partilha, é aquele estilo de viver que não consegue
se adequar à violência, à realidade da violência, não consegue se adequar à realidade do ódio, não replica essas realidades da ganância, da soberba, não tem como casar a realidade do amor fraterno, do amor entrega, do amor esponsal, do amor doação, com essas realidades que são contrárias. Como eu gosto sempre de lembrar, existem 1001 formas de amar os irmãos. A campanha da fraternidade diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Saciar a fome, ela é uma atitude de amor. Nós, olhando os nossos irmãos que sentem fome, nós saciamos a fome. Mas existe 1001 formas para os irmãos. Mas existe só uma forma de amar a Deus, é amando os irmãos. Esse é o melhor. O mestre da lei, ele vai dizer que Jesus respondeu muito bem. E Jesus, percebendo que ele tinha entendido, vai dizer: você não está longe do reino de Deus. Por isso que às vezes as pessoas que não estão na igreja não se sentem discípulos de Jesus, mas que fazem o bem, que vivem a justiça, eles já estão colaborando para que o reinado de Deus aconteça no mundo. Hoje, portanto, meus amigos queridos, vamos pensar como é que nós vamos amar. Porque Santa Teresa de Calcutá, ela diz: é muito fácil amar quem está lá na África, mas e aquele que está aqui do meu lado? E aquele que chega para mim? E aquele que me pede? E aquele que às vezes não é nem sempre muito fácil, muito agradável de conviver? Aquele que não pensa como eu, aquele que às vezes pelo seu comportamento está ferido, está machucado, e ele não precisa de mais uma pancada, ele precisa de alguém que cure as suas feridas, e o amor ele cura e liberta, como dizíamos com relação ao perdão, porque perdoar é também uma forma de amar. Vamos juntos instituir cada vez mais, visibilizar cada vez mais a cultura do amor, para vencer o ódio, para vencer a mágoa, para vencer a violência, porque é somente o amor que vai nos salvar. O texto termina: ninguém mais fez pergunta para Jesus, porque o amor é aquela completude, é a plenitude. Que Deus nos dê a graça de amar, de nos amarmos, mas sempre tenhamos muito sensível, não só o ouvido, a aurícula, mas o ouvido do coração aos clamores dos irmãos. Se você ainda não é inscrito, primeira vez que está chegando, aqui embaixo você clica no sininho, ativa as notificações, que normalmente todos os dias, ou a maioria dos dias, temos um vídeo com essa reflexão que quer ser um instrumento para lhe ajudar no exercício da leitura orante de cada dia. Fiquem com Deus, muito obrigado. Ainda estou em Brasília, mas com o coração bem pertinho de você. Até amanhã, um grande abraço.